Vamos começar a aula de hoje com um exercício. Nós temos 11 imagens de crianças. Observe cada uma delas e procure identificar aquelas que representam o comportamento levantar a mão. A primeira parte de um roteiro de observação, de um estudo que usa a observação como uma estratégia, como um método de pesquisa, como uma estratégia para coletar dados, é importante contextualizar o fenômeno, a situação, o comportamento que se pretende observar. Isso significa trazer alguns conceitos, alguns elementos, descrever de forma geral este ambiente pesquisado. Aqui, por exemplo, considerando o artigo selecionado, nós temos a contextualização do fenômeno desenvolvimento humano dentro do contexto da psicologia. E aqui, em especial, descrevendo as crianças em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. Então aqui fala sobre a literatura na psicologia, como observando, identificando elementos importantes no desenvolvimento humano e o quanto as crianças em situação de rua, em situações adversas, estão em defasagem em relação ao seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional. Aqui então, de forma clara e objetiva, está apresentada o objetivo dessa pesquisa, o objetivo geral dessa pesquisa, que foi apresentar a construção de uma metodologia de observação para a coleta de dados de crianças em situação de rua, base na abordagem ecológica do desenvolvimento humano. E aqui também, neste parágrafo, nós temos a justificativa social e a justificativa científica desse projeto. Social, na perspectiva de identificar o cotidiano dessas crianças e os comportamentos que elas emitem nessas situações específicas, em situação de rua, e essa observação permite um olhar mais descritivo dessa realidade. Também, como nós falamos em relação à definição anteriormente, eles vão definir categorias de comportamento. Isso para facilitar o processo da observação. Considerando uma justificativa científica, esse estudo está baseado na abordagem ecológica do desenvolvimento humano e contribui para a discussão de alguns elementos particulares dessa abordagem. No artigo, elas descrevem 8 aspectos importantes que utilizaram para a coleta de dados, para o método dessa pesquisa. E neste parágrafo, elas condensam essas informações sobre o método de pesquisa. Então, elas definiram um ponto geográfico inicial para a realização da observação, que no caso foi uma praça na cidade de Porto Alegre. Definiram também o horário em que se ocorreu a observação, entre 10 e 15 horas. A identificação das crianças que tinham em média entre 6 e 12 anos, a seleção da criança que seria observada no dia. Quando se tinha mais de uma criança no ponto inicial da observação, elas faziam um sorteio daquela criança. Isso para garantir uma amostragem mais ampla. Também que essa amostra fosse mais aleatória. A criança era acompanhada nessa observação durante 30 minutos. O observador ficava entre 10 e 30 metros de distância dessa criança. Todos os seus comportamentos foram registrados. E é importante aqui também destacar que essa metodologia está de acordo com o objetivo da pesquisa. Se lembra que eu falei o quanto é importante considerar elementos éticos para a realização da observação? Em muitos casos, quando a gente pede a permissão do sujeito para fazer a observação, a gente acaba tendo comportamentos muito estereotipados. Como a pessoa sabe que está sendo observada, ela se comporta de um jeito diferente de como se comportaria numa situação natural. E exatamente este elemento está descrito aqui, em relação à permissão para a realização da observação. E aqui as autoras então colocaram sobre os critérios e os cuidados éticos que elas tiveram em relação a esse estudo. Então elas falam que tinham pedido a autorização antes da coleta de dados, antes da observação, e tiveram comportamentos estereotipados.
E aí, no estudo seguinte, no momento seguinte, optaram então por pedir um termo de anuência dessas crianças. E essas crianças tinham o direito de não participar do estudo caso elas não quisessem. E assim os dados seriam excluídos dessa amostra. Então, fica claro, nesses elementos que eu disse anteriormente, o quão importante é contextualizar a pesquisa, contextualizar a observação enquanto um recurso para a coleta de dados, justificar o trabalho, justificar essa pesquisa de acordo com características científicas e sociais, qual a importância que esse estudo tem, considerando aspectos sociais e aspectos científicos, o objetivo do estudo, o que se pretende com esse estudo, também o método, quais são os procedimentos adotados para a realização da observação. E aqui é importante descrever o tipo de observação, o tipo de registro, pessoas que serão observadas, os eventos sociais e físicos, em que contexto será feita essa observação, o tempo de observação, tanto em relação à carga horária total da pesquisa, como também em relação a cada sessão e a descrição dos cuidados éticos utilizados no registro. Por que é importante fazer a definição do evento? Por que é importante definir o evento? Social, ambiental ou comportamental? Vocês se lembram que nós falamos sobre os eventos sociais e ambientais, que são as mudanças que ocorrem no ambiente observado? A gente também pode definir o comportamento que será observado. E isso é importante para a realização da observação. Então, por meio da definição, o observador será capaz de identificar as características do evento, ou seja, delimitar os elementos que caracterizam esses eventos. O importante numa definição é que se procure descrever um fenômeno de modo que ele seja não referido apenas, mas colocado sob os olhos de outra pessoa, exatamente como foi visto, ouvido, tocado, enfim, observado. Definir, então, é descrever as características deste evento, mediante as quais o observador identifica que aquele evento está ocorrendo. A definição garante a comunicação e facilita a compreensão dos eventos observados e também a possibilidade de outra pessoa, ao observar aquele fenômeno, também identificar aquele evento, de acordo com aquela definição estabelecida. Então é importante definir os comportamentos ou os eventos que se quer observar. Qual é o conceito, qual é a definição que se tem sobre aquele comportamento. E a regrinha básica para fazer essa definição é essa aqui. Primeiro, em relação à linguagem, devemos adotar uma linguagem científica, objetiva, clara e precisa. É necessário também fazer de forma direta em relação àquele comportamento observado e também no formato de afirmativa, isto é, identificar as características do objeto ou do comportamento que será observado e não aquilo que ele não é. E este é um erro bastante comum. Muitas pessoas, ao definir um evento ou ao definir um comportamento, falam sobre aquilo que não está ocorrendo. Então, por exemplo, ao invés de definir o comportamento ficar em pé, a pessoa pode escrever deixar de estar sentada. Neste caso, ela estaria usando uma definição daquilo que não é o comportamento que ela quer observar, que no caso seria ficar em pé. É importante incluir somente os elementos pertinentes àquele evento, pertinentes àquele comportamento e que constituam características intrínsecas a este evento. Bom, então voltamos àquele exemplo que eu falei no começo desse vídeo, aquele exercício sobre levantar a mão, que se refere a essa imagem. E vamos definir o que é levantar a mão. Se a gente definisse levantar a mão como colocar a mão acima do ombro, estando a mesma afastada da cabeça, os dedos estendidos e a palma da mão aproximadamente no mesmo plano que o antebraço, apenas as fotos 2, 8 e 10 representam essa definição. Agora vejamos um outro exemplo, uma outra definição. Deslocar a mão de modo a ultrapassar o ombro, estando a mesma afastada do corpo.
e a palma da mão aproximadamente no mesmo plano que o antebraço. De acordo com essa definição, as fotos 2, 6, 8 e 10 representam levantar a mão. Agora, a última definição. Mover uma ou mais estruturas do membro superior, braço, antebraço, mão ou dedos, para cima da cintura. Assim, todas essas imagens representam o comportamento levantar a mão. Então percebam, de acordo com a definição que nós temos sobre aquele comportamento ou sobre aquele evento, aquele fenômeno observado, nós vamos ter algumas possibilidades de observação. E é necessário definir este comportamento para que ele possa ser identificado por outras pessoas e também você, durante a sua observação, consiga observar e identificar exatamente o comportamento descrito. A principal importância da definição é permitir que as pessoas interessadas em um certo conjunto de comportamentos, um certo conjunto de conhecimento, sejam capazes de compreender-se mutuamente, compreender umas às outras e identificar o fenômeno em discussão. Bom, então nesse vídeo nós falamos sobre a definição dos eventos, definição dos fenômenos e comportamentos, a descrição deles, o quanto é importante descrever este comportamento, definir este comportamento que será observado. Falamos também sobre um artigo, descrever um protocolo de observação, a construção de um protocolo de observação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê.